Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPM Cast, nosso podcast para falar de assuntos sobre investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo, o que mais você quiser trazer aqui. Aqui não temos uma pauta específica, conversamos sobre tudo, inclusive um pouquinho até de política, que vai ser parte do BPM Cast de hoje. Bom, na verdade, eu não vou falar de política, porque política sempre dá confusão, né? Então, eu só quero falar um pouquinho dos acontecimentos dessa semana, mais especificamente ontem, já que o BPMcast está indo ao ar na terça-feira, né, no dia 9. Então, ontem a gente teve aí aquela decisão do ministro Fachin, né, de isentar o Lula das condenações, enfim. E aí o mercado reagiu mal, o dólar disparou. Acompanhei muitas pessoas no Twitter, no YouTube, no Instagram, vários investidores, economistas, o pessoal assim carregado, triste, né? Enfim, pessoal, olha só, o que eu quero falar aqui, não vou falar exatamente de política, né? Mas o que eu quero dizer é, vamos focar naquilo que a gente pode fazer. Tá? Então, por exemplo, a decisão lá do ministro de tornar o Lula elegível é algo que não está ao nosso alcance. Então, a gente não deve internalizar muito isso. Eu fico triste, realmente, eu tenho uma visão política, uma visão mais libertária, uma opinião própria, e eu não fico debatendo ela no BPMcast, nem no canal, né, nem nas redes sociais, não acho que é o foco, mas o que eu penso é o seguinte, né, um investidor internacional, uma empresa, ela fica preocupada não com o Lula em si, ou com o Bolsonaro, ou com Temer ou Dilma. Ela fica mais preocupada com aquilo que pode afetar ela diretamente, que é o quê? A caneta. Então, se um ministro do STF pode assinar alguma coisa, ou ter um entendimento e argumentar e mudar várias decisões, essas empresas elas ficam preocupadas com isso. Vídeo a gente tem aí agora a Argentina, né? Várias empresas estão abandonando a Argentina aí por conta do governo lá. Mas enfim, existe a ideologia, eu respeito todas as opiniões, eu respeito todas as ideias, mas de fato o dia de ontem foi algo que deixou o pessoal bem preocupado e triste, né? Então, eu vim trazer uma palavra de esperança para vocês, né? Então, para aquele que já acompanha aí o conteúdo, eu sempre comento de um dos caminhos para a gente proteger o patrimônio é investir no exterior, é ter parte dos investimentos em dólar, tá? E eu estou sempre falando sobre isso. Então, o nome do canal é Como Investir no Exterior. Ou seja, vocês só vão encontrar conteúdo relacionado a como investir no exterior. Não vai me ver falando muito de investimento no Brasil, posso dar uma pincelada ou outra, mas o foco do canal é investimento no exterior, tá bom? Se quiser ver alguém falando sobre investimento no Brasil, então tem canais muito bons aí, como o do Rob Correia, por exemplo, que vai falar bastante sobre o Brasil, também fala sobre o exterior, mas fala bastante sobre o Brasil, então eu recomendo, tá bom? Então, aqui a gente vai falar mais sobre como investir no exterior. E apesar de eu ficar triste com esses acontecimentos no Brasil, políticos, né, derruba bolso, o dólar dispara, eu sei que isso fica ruim para nós brasileiros, a inflação vai aumentar, a dívida também pode aumentar, estamos passando um período muito complexo aí de pandemia, aí tem governador que faz lockdown, o governador que vai dizer agora o que é essencial para a vida de alguém, né? Então, se você sustenta a sua família vendendo um churrasquinho de gato na esquina, isso é essencial para você. Aí vem uma pessoa e vai dizer, não, isso daí não é mais essencial. Imagina um DJ que ganha dinheiro, sustenta a família, tocando em festa, bares, isso não é essencial. Ou seja, ele vai ter que procurar uma outra profissão, mas enfim, aí entra em discussões mais profundas, né?
que não é o foco aqui. Então, eu fico triste com tudo que acontece no país, fico triste com o dólar disparando. Sei que isso vai trazer mais problemas para a população, principalmente a população mais pobre, né? Mas a gente não pode ficar remoendo isso daí, internalizando todas essas notícias que tem nas mídias convencionais, que eu particularmente acho muito ruins. Prefiro seguir algumas pessoas no YouTube, no Twitter e consumir aquele conteúdo do que um conteúdo de mídia, desse broadcast aí, né? Enfim, mas vamos seguir em frente. E é para seguir em frente que eu quis fazer esse BPMcast. E dizer para você o seguinte: abandone tudo isso. Abandone aí a discussão de política. Abandone é, as decisões do ministro do STF. Isso só vai trazer para você coisa ruim. Você vai internalizar, você vai dormir mal, você vai ver uma opinião, vai ver outra, vai brigar, vai discutir, vai debater com seu cunhado, com seu tio, com um amigo do lado. Aí acaba que o ser humano é competitivo. Aí, não, então eu vou ganhar a competição, então é o meu candidato, é a minha ideologia. Aí vai vir um e vai falar: não, é isso mesmo, Lula livre já, Moro na cadeia, sai Bozo. E o outro vai falar: isso é um absurdo, isso é um condenado, tem mensalão, tem... Isso não vai melhorar a sua vida, tá bom? Então, o que eu faço? Eu consumo bastante desses produtos aí. Eu vejo, eu leio, eu gosto de pensar, de criar uma narrativa, uma argumentação embasada sobre as minhas opiniões, mas isso com um público muito pequeno, aqui em casa, um amigo ou outro, né? Meu primo no máximo, e olha lá, tá bom? Mas quando eu entro nessa espiral, quando eu começo a perceber que eu estou indo muito no assunto do momento, em criticar o STF, dar a minha opinião sobre isso daí, eu paro e falo assim, ó, tá errado. Quanto tempo eu já estou aqui no Twitter olhando pessoas reclamarem aqui do que está acontecendo? Aí eu olho, eu estou há 20 minutos pensando nisso, eu estou há 30 minutos pensando nisso, né? Estou perdendo tempo, porque isso daqui não vai me trazer nada. Então, vai ler um livro, vai ler um relatório de uma empresa, vai assistir um vídeo sobre educação financeira, vai assistir um filme no Netflix, vai utilizar o seu tempo com algo que possa te deixar um pouco mais tranquilo. E se você fica tranquilo e realmente gosta de consumir esse tipo de conteúdo e debater, tudo bem, vai lá e faça, tá? Mas se você não é desse tipo e acaba que internaliza isso, então muda o foco, vamos aproveitar um pouco melhor o tempo. E para mim, a minha opinião, aproveitar um pouco melhor o tempo é estudar ou praticar esporte ou assistir um filme, um seriado. Eu gosto muito dos seriados do Oriente Médio, árabe, né? Inteligência, espionagem, enfim. Minha profissão, então, já não nega, né? Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Se você estiver consumindo muito esse tipo de conteúdo, tá bom? Pensa no que eu estou te dizendo, faz uma pausa e você que está vendo aí pelo YouTube vai ver a capa dos livros, mas se você estiver só ouvindo, eu vou falar aqui para vocês. Então, olha só, livros, tá? Esse daqui tá no plástico, não abri ainda, tá bom? Então, o mais importante para o investidor, de Howard Marks. Então, esse livro aqui, ele chegou no Brasil há pouco tempo, agora, né? No final do ano passado, se eu não me engano, e já tem um outro livro dele, né? Que chegou antes, é o Dominando o Ciclo de Mercado. Então, olha só, pessoal, vamos utilizar o nosso tempo para ler algo que realmente a gente vai conseguir aplicar na nossa vida e vai mudar a nossa vida. Então, se o investimento no Brasil está caindo 4% por causa de uma notícia dessa, e o dólar está subindo 5,80, fechou em 5,87, vamos mirar então como que a gente pode economizar, gerar mais renda, enviar dinheiro para o exterior, para aqueles que querem investir no exterior, e se proteger, tá bom? Ó,
Princípios de Ray Dalio. Então, é um outro livro muito bom. Se você gosta mais de vídeos, o Ray Dalio tem lá no canal dele no YouTube muito conteúdo bom, tá? Tem lá os Principles of Ray Dalio, que é a parte que é o original desse livro, né? E tem lá videozinhos explicativos com legenda em português, excelente para você ter um bom mindset dos seus investimentos, tá bom? Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo, um livro excelente também. Vamos focar no longo prazo, pessoal. Então, olha só, isso é momentâneo, tá? A notícia foi momentânea. Tivemos a notícia recente lá da Petrobras. O presidente falou que não ia renovar o presidente da Petrobras. Enfim, Petrobras caiu, depois subiu. Tivemos Wesley Day lá atrás. Tivemos greve dos caminhoneiros, uma nova greve chegando por aí. Tivemos inúmeros, troca de presidente, inúmeros fatos que no curto prazo fez uma variação muito grande na Bolsa de Valores. Mas no longo prazo a gente ainda está no positivo, tá bom? Então, foca no longo prazo e esse livro aqui, ó, Investindo em Ações no Longo Prazo, vai te ajudar isso daí, tá bom? Então, não se preocupe muito com o movimento de curto prazo e com as notícias políticas de agora. Daqui a pouco o presidente Bolsonaro ele pode ser reeleito, ele pode sair, o Lula pode ser reeleito, a economia vai mudar, o gasto público pode aumentar, a inflação pode subir, enfim, pode acontecer um monte de coisa, mas em 10, 15, 20 anos o cenário vai ser outro, tá bom? E por fim, o que a gente tem? Ayn Rand e a Revolta de Atlas. Esse livro aqui, pessoal, então, ó, eu já comentei um pouco sobre ele no BPM, lá no bpmilhão.com, no Clube do Livro. Aliás, todos esses livros aqui eu vou deixar o link na descrição para vocês comprarem com desconto lá na Amazon. Isso também ajuda aqui a financiar o canal, né? E também tem eles e outros lá na livraria do BP Milhão, lá no bpmilhão.com, tá bom? Olha só o tamanhozinho desse livro aqui, ó, Revolta de Atlas. Já falei dele um pouquinho, tem BPMcast falando dele, tem ele lá no blog bpmilhão.com. Eu estou nas últimas 400 páginas. 400 páginas é um livro ou dois, né? Mas esse aqui é um livro que, ó, essa versão na minha mão aqui tem 1.215 páginas, tá? Então, é muito grande, estou no final ali. Já descobri quem é John Galt. Para você que já leu, não vamos dar spoiler aqui pro pessoal, né? Porque vale a pena. E eu vou tecer um comentário rápido sobre a Revolta de Atlas, de tudo que eu li até agora. Quando eu terminei a primeira parte, eu fiz um post explicando o que eu estava entendendo sobre a Revolta de Atlas. E agora, que eu já estou na terceira parte, já sei quem é John Galt, né? Já do ápice para baixo já do livro, entendendo todo o racional que a Ayn Rand fez antes de chegar nesse ponto, né? Então, o que eu tiro dele? Se você for ler, olha só, o livro tem 1.215 páginas, poderia ser resumido em 700, tá? Mas é um romance. É um romance que quando você vai lendo, você vai colocando coisas no seu dia a dia e aí você vai entendendo o que ela quis passar de mensagem e o que está acontecendo agora no momento e você associa uma coisa na outra e faz você pensar. Então, quando você começar a ler, vai ter algumas vai ser uma redação, né, bem detalhada. Então você vai ver assim, por exemplo, o candelabro no teto com não sei o que lá, e ele vestindo roupas, passeando pelo tapete de não sei o que. Vai vir uma descrição bem detalhada, mas não desanime se você é mais direto. Eu sou mais direto, mas não desanime, porque o livro ele vai toda hora, ele tem assim, picos de lições muito boas. Então, vai vir toda uma história, vai ter um personagem ou outro, e de repente aquele personagem vai trazer umas 10, 15 páginas que é uma aula, é uma lição de muita coisa que acontece no mundo inteiro.
tá bom? É muito interessante. E agora, que eu estou lá na terceira parte, já descobri quem é o tal do John Galt, né? Estou observando ali coisas que realmente eu já cheguei a pensar e não acontece, não vou dar spoiler, tá bom? Mas é só para deixar a curiosidade em vocês aí que o final do livro, aliás, a última parte, né, o livro é dividido em três partes. Aqui estão as três partes, tá, pessoal? São três partes, cada uma de 1.200 páginas, não. As 1.215 páginas já são as três partes, tá? E agora que eu estou na última parte, eu tô vendo um negócio bem bacana, um pensamento bem bacana, que eu acho que todo mundo deveria, no mínimo, pensar sobre o que está ali. Não precisa praticar, mas é bom a gente pensar tudo o que está sendo trazido aqui de ensinamento nesse livro. Tá? Então, momento de hoje, eu vi vários vídeos, não vou citar nomes aqui, pessoas que eu sigo, de renome, economistas, investidores, que eu aprendo muita coisa, mas vi muito desanimado com o que aconteceu, e essa é a mensagem que eu queria trazer. Não fique desanimado por conta de decisões políticas, decisões de curto prazo, decisões momentâneas, tá bom? Discutir, debater um candidato ou outro não vai te levar a uma independência financeira, não vai aumentar os seus aportes, tá bom? É muito importante que você tenha uma opinião, é muito importante que você entenda o que está acontecendo no país, o que representa, né, uma decisão do STF. A gente tem algumas distopias, né, que, ponto de vista meu, a gente vê ministro do STF soltando o chefe do tráfico e ele fugindo do Brasil e ninguém mais consegue pegar ele. E a gente vê parlamentar com imunidade parlamentar que tem endereço fixo, tem trabalho, preso. Né? Então, assim, não estou falando de coisas, citando nomes, né? Mas é só para a gente pensar, né? Por que um traficante reconhecido está solto e um parlamentar está preso? Então, assim, a gente começa a trazer. E você pode até falar assim: não, realmente é isso mesmo. O que o traficante fez, eu até entendo, com base na lei, ele foi solto, foi correta aquela decisão. E também foi correta a decisão do parlamentar estar preso, tirando o direito dele de falar porque ele ofendeu ou ele fez alguma coisa que realmente existe uma lei e aí, que nunca foi usada, mas ela existe, é uma lei da época do governo militar, né? Pronto, então é isso aí, é isso mesmo, está embasado aqui, legal. É a sua crença, não tem problema nenhum, mas você tem que ter uma opinião sobre isso, tá bom? Porque senão a gente entrega de vez o país. Vamos continuar então estudando as empresas, trabalhando sempre que der, né? Alguns aí não estão podendo trabalhar mais. Vamos passar por esse momento. O momento da pandemia está um pouco maior do que a gente estava prevendo, então todo trabalho é essencial. Se você pode ajudar alguém, ajude, porque o momento pede. Economizar, aportar, estudar os investimentos, ler bons livros, tá bom? Comentar nos comentários no canal do YouTube, no canal do Como Investir no Exterior e outros também, compartilhar com seus amigos e apertar o like, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Esse foi o BPMcast dessa semana, o assunto repentino. E se você quiser participar ou trazer algum assunto aqui, fique à vontade. Terei o prazer de bater um papo com você ou então de falar sobre o assunto que você quer ouvir aqui. Eu ia comentar sobre imposto de renda, mas vai ficar para daqui a pouco, porque hoje foi um dia de muitas notícias, né? Então, isso aí por bem trazer para vocês. Não foque nessa notícia, foque em bons livros. Forte abraço a todos e nos vemos no próximo BPMcast.